Tudo bem, pessoal? Bem-vindos ao Gran Cursos. Sou o professor Pacelli, faço parte da equipe de professores, sou professor de AFO, Direito Financeiro e Contabilidade Pública. E nesse bloco a gente vai tratar sobre características das informações contábeis. Primeiramente, vamos nos situar. Quando é que você vai ter a necessidade de estudar características das informações contábeis? Em algumas situações. Primeira situação, veio de forma explícita no seu edital características das informações contábeis. Beleza. Mas às vezes não vem de forma explícita, vem de forma escondida. Pode ser que no seu edital tenha estrutura conceitual aplicada ao setor público, que é a estrutura, digamos assim, a NBC-TSP 00. Não tem 00, mas a gente pode usar esse termo. Ou seja, se vier no seu edital estrutura conceitual 00, características das informações contábeis pode estar ali dentro com certeza. Pode ser que no seu edital venham MCASP, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Se tiver MCASP, as características das informações contábeis estão ali dentro. Então, nesses três casos, você tem que se preparar porque pode ser cobrado características das informações contábeis. Nas provas mais recentes, de algumas bancas, entre elas CESP, FGV, FCC, cai, mas cai com pouca frequência. Ou seja, tem prova que cai, tem prova que não cai. Não é uma questão certa que cai toda a prova. Mesmo tendo esses itens no edital, não é uma questão que cai sempre. E quando cai, cai uma questão. Então, só para você saber o que é que a gente está fazendo aqui. Então, e vou falar agora de outro ponto. Dentro da estrutura conceitual, existem alguns temas que você não pode deixar de estudar. Porque a estrutura conceitual é extensa. E aí a pessoa, eu vou estudar tudo? Vou me aprofundar em tudo? Resposta, não. Vamos nos preparar para acertar as questões mais recorrentes de prova. Então, primeiro tópico da estrutura conceitual, campo de aplicação das normas. Beleza. Segundo ponto da estrutura conceitual, características das informações contábeis, que você vai ver nessa aula aqui. Terceiro ponto da estrutura conceitual, conceito de ativo e passivo, receita e despesa, que equivale a VPA e VPD. Também é bom saber. E quarto e último bloco, bases de mensuração do ativo e do passivo. Pronto. Tem uma parte na estrutura conceitual que trata de demonstrações contábeis. Não me recordo de ter caído questão sobre aquilo. Então, eu focaria nessas quatro partes. Campo de aplicação das normas, características, que é o tópico dessa aula, conceitos de ativo e passivo e bases de mensuração do ativo e do passivo. São esses quatro tópicos que você não pode deixar de estudar quando tem estrutura conceitual. Então, para cumprir esse requisito, a gente vai agora estudar, entrar a fundo nas características das informações contábeis. Vamos lá, vamos nessa. Então, tá aqui. E aí, eu já trago aqui o primeiro slide. Então, você tem aqui, ó, representação fidedigna, que é o primeiro, tempestividade, compreensibilidade, verificabilidade, comparabilidade, relevância. E aí você tem três restrições: materialidade, custo-benefício e equilíbrio apropriado entre as informações qualitativas. Ponto importante: materialidade, custo-benefício e equilíbrio entre as características das informações qualitativas não são características qualitativas, são restrições. Então, se você é restrição, você não nasceu para ser características qualitativas da informação contábil. Se você é característica qualitativa da informação contábil, você não é restrição. Então, para deixar bem claro, são 6 características e 3 restrições. 3 restrições, 6 características. Vamos para o que interessa. Então, primeiro, principais pontos sobre a relevância. A gente vai começar com a relevância. Para ser relevante, a informação tem que ter influência significativa. Ter influência significativa implica que a informação tenha valor confirmatório, preditivo ou ambos. Para ter valor confirmatório, as informações têm que confirmarem ou alterarem expectativas passadas ou presentes. Ter valor preditivo indica que a informação é voltada para o futuro. As funções confirmatório e preditivo são interrelacionadas. Agora a gente vai falar sobre representação fidedigna. Vamos lá, próximo. Quando é que ela é alcançada? Ela é alcançada quando a representação do fenômeno é completa, neutra e livre de erro material. Não é possível garantir na prática. Busca-se o tanto quanto possível. A representação fidedigna pode não corresponder necessariamente à sua forma jurídica. Ou seja, a representação fidedigna ela dá suporte para o importante e a essência sobre a forma. Nem sempre a forma jurídica vai conseguir se adequar à representação fidedigna. É o que está escrito aqui. Próximo. Quanto à questão de informação ser completa, quanto à questão da informação ser completa, vírgula,
A omissão de algumas informações pode fazer com que a representação do fenômeno econômico ou outro qualquer seja falsa e enganosa, não sendo útil para os usuários. Nesse sentido, deve ser apresentada em conjunto com as premissas chaves e quaisquer explicações que sejam necessárias para assegurar que a sua representação seja completa e útil para os usuários. Então, o que é que às vezes acontece? Às vezes a pessoa, com cuidado, excesso, de não querer tornar a informação complexa, omite partes. Ao omitir partes, a informação fica falsa ou enganosa. Isso não pode acontecer, beleza? Próximo. Principais pontos sobre a representação fidedigna. A neutralidade corresponde à ausência de viés. A informação neutra representa fielmente os fenômenos econômicos e outros fenômenos que ela se propõe a representar. Contudo, isso não significa que não haja propósito na informação ou que ela não influencie em algum comportamento. Ou seja, a ausência de viés quer dizer que você não coloca algo que é falso para direcionar o resultado. Coloca que você coloca como ela é. Ao colocar como ela é, não é que você está querendo influenciar as pessoas, mas a informação é informação. E ela pode gerar uma alteração de comportamento de um gestor após ele aquela informação sem viés, porque ele vai tomar uma decisão com base naquela informação. O que não pode é eu colocar o meu viés, colocar coisas que não fazem parte do fenômeno dentro da informação para direcionar o pensamento de alguns leitores. Isso eu não posso fazer. Contudo, isso aqui a gente já falou. A informação contábil frequentemente apresenta estimativas que incorporam o julgamento de valor dos gestores. Às vezes, pode ser necessário divulgar explicitamente o nível de certeza dessas estimativas. Então, suponha que você trabalha com dívida ativa. E aí você diz, olha, dessa dívida ativa eu tenho duas partes. Uma, eu acho que eu deixo de arrecadar 30%. E outra, eu acho que eu deixo de arrecadar 90%. Aí você vai ter que explicar por que aqui você colocou 30% e por que aqui você coloca que a taxa de recuperação é 10%, ou seja, é 90% para não receber. Você vai ter que explicar como é que você chegou nesse 30% e como é que você chegou nesse 90%. Mesmo que isso seja subjetivo, mas você tem que colocar quais são as premissas que você usou. Ainda sobre a representação fidedigna. Estar livre de erro material não significa exatidão completa em todos os aspectos. Significa que não há erros ou omissões que sejam individualmente ou coletivamente relevantes na descrição do fenômeno. Quando se utiliza estimativa, deve-se informar claramente que se trata de uma estimativa, explicar sua natureza e limitações, não identificar erros na seleção e na aplicação do processo de elaboração. Beleza, pessoal? Então terminamos duas. Já foi a primeira, agora a segunda, vamos para a terceira. Então vamos lá. Principais pontos sobre compreensibilidade. Então foi relevância, representação fidedigna, agora compreensibilidade. É a qualidade da informação que permite que os usuários compreendam seu significado. Os RCPGs devem apresentar informação de maneira que corresponda às necessidades e à base do conhecimento dos usuários, bem como a natureza da informação apresentada. Aí vem a parte aqui interessante. As informações devem ser escritas de linguagem simples e apresentadas que sejam de maneira prontamente compreensíveis pelo usuário. Isso aqui é o sonho. A comparabilidade também pode aprimorar a compreensibilidade. Agora olha a parte final aqui. Espera-se que os usuários dos RCPGs, relatórios contábeis de propósito geral, tenham conhecimento razoável da entidade e do ambiente no qual ela funciona, além de serem capazes e preparados para ler os RCPGs e revisar e analisar a informação apresentada, com a diligência apropriada. Alguns fenômenos econômicos de outra natureza são particularmente complexos e difíceis de serem representados nos RCPGs, e alguns usuários podem precisar de ajuda de assistente para auxiliá-los em sua compreensão. Então isso aqui é importante. Ó. Eu falo aqui no item 3 que deve ser o quê? Simples. Só que muitas vezes você vai tentar ser simples. Só que você vai tentar ser simples para explicar algo complexo. E pode ser que por mais simples que você explique, que aquele usuário não tenha a capacidade de dominar tudo. E aí nesse caso, ele pode necessitar de um assistente. Isso aí não fere a característica da compreensibilidade. A informação não deve ser excluída pelo fato de ser complexo ou difícil, que é outro ponto. Ah, ficou complexo. Para tornar compreensível, eu vou excluir. Porque se você excluir, você fere dois princípios. Compreensibilidade e representação fidedigna. Princípios não. Características das informações contábeis. Próximo. Tempestividade. Então, vimos o quê? Relevância. Vamos lá? Relevância. Representação fidedigna. E agora vimos o quê? Qual foi o último que a gente acabou de ver? Compreensibilidade. E agora tempestividade. Tempestividade significa ter informação disponível para os usuários antes que ela perca sua capacidade de ser útil
para fim de prestação de contas, responsabilização e tomada de decisão. Então, o que é intempestividade? A informação está pronta, mas eu não divulgo ela. Só que se eu demoro muito para divulgar, ela perde a utilidade. E se eu vou divulgar antes, pode ser que ela também perca a utilidade. Então, eu tenho que divulgar no momento certo para que ela permaneça útil. A ausência da tempestividade pode tornar a informação menos útil? Pode. Alguns itens de informação podem continuar sendo úteis por bastante tempo após a publicação do relatório ou após o encerramento do exercício. Comparabilidade. A comparabilidade é a qualidade da informação que possibilita aos usuários identificar semelhanças e diferenças entre dois conjuntos de fenômenos. A comparabilidade não é uma qualidade de item individual da informação. A comparabilidade difere da consistência. A consistência se refere à utilização dos mesmos princípios ou políticas contábeis. A comparabilidade é o objetivo, enquanto a consistência auxilia a atingi-lo. A comparabilidade também difere da uniformidade. A ênfase demasiada na uniformidade pode reduzir a comparabilidade ao fazer com que coisas distintas pareçam semelhantes. Então, por exemplo, você não pode querer comparar um veículo que tem depreciação acelerada com um veículo que tem a depreciação linear padrão. Não dá para comparar. Ah, mas são veículos. Vamos comparar? Não vai dar para comparar. Nem tudo é comparar. Se você buscar a uniformidade pela uniformidade, você vai, na verdade, a perder informações essenciais e vai prejudicar a representação fidedigna. A aplicação consistente dos princípios contábeis, olha o que ele fala, ó, princípios contábeis. De onde é que esse trecho foi extraído? Esse trecho foi extraído da resolução, estrutura conceitual, que revogou os princípios contábeis. Ora, a própria resolução usa o termo princípios contábeis. Por isso que eu falo, o que eu digo para vários alunos meus, os princípios contábeis, eles não existem mais na forma, mas eles existem na essência, certo? Beleza? Então, a aplicação consistente dos princípios contábeis, das políticas e da base de elaboração para as informações financeiras e não financeiras, prospectivas, aprimora a utilidade de qualquer comparação entre os resultados projetados e os reais. Verificabilidade, acho que é o último já. Ajuda a assegurar aos usuários que a informação contida nos RCPGs representa fielmente os fenômenos econômicos. A suportabilidade seria a verificabilidade quando aplicada em relação à informação explicativa e à informação quantitativa financeira e não financeira prospectiva divulgada nos RCPGs. Que é referida como verificabilidade ou como suportabilidade, a característica implica, isso aqui é importante, que dois observadores esclarecidos e dependentes podem chegar ao consenso geral, mas não necessariamente a concordância completa. Então, o que é verificabilidade? Eu usei uma metodologia. Outra pessoa usou uma metodologia que ela considera razoável. A metodologia não precisa ser necessariamente a mesma, mas ambos os observadores, ambos os estudiosos da contabilidade vão chegar, certo, próximo do mesmo objetivo. Ou seja, vai ter um consenso aqui, ó, mesmo que não haja concordância completa. Ou seja, eu vou buscar o consenso, ainda que não haja concordância total. Beleza? Próximo. Para ser verificável, a informação não precisa ser um ponto único estimado. Um intervalo de possíveis valores e suas probabilidades também pode ser utilizado. Ou seja, às vezes, eu digo assim, olha, a probabilidade de eu não receber essa dívida ativa é entre 10% e 20%. Caso eu não tenha segurança para dizer o valor exato. A chance de eu receber a dívida ativa é entre 30% e 40%. Então eu tenho uma rejeição de até 60%, até 70%. Então depende, você pode trabalhar com faixas, não tem nenhum problema. E a verificação pode ocorrer de forma direta ou indireta. Na verificação direta, o montante ou representação pode ser verificado em si mesmo. Ou seja, você quer olhar lá se aquele imóvel existe. Você vai lá e verifica o imóvel. Diretamente você consegue chegar. A verificação indireta, o montante ou outra representação pode ser verificado ao se checar os dados e recalcular os resultados utilizando a mesma conversão ou metodologia contábil. Sabe onde é que você vai ter a verificação direta? Quando você calcula o valor de uso ou o custo de cumprimento da obrigação. O valor de uso, que é uma base de mensuração do ativo, e o custo de cumprimento da obrigação, que é uma base de mensuração do passivo, você usa metodologias, premissas, que outra pessoa não vai, só olhando, não vai conseguir chegar. Então ela vai precisar de cálculos, premissas auxiliares para verificar se aquilo que você fez é coerente. Isso é um tipo de verificação indireta, tá bom?
A qualidade da verificabilidade não é absoluta. Contudo, quanto mais verificável for a informação, mais irá assegurar aos usuários que a informação representa fielmente os fenômenos econômicos. Deve haver transparência aonde? Nas premissas observadas em relação à informação divulgada, nas metodologias adotadas na compilação dessa informação e nos fatores e nas circunstâncias que apoiam quaisquer opiniões expressas ou evidenciações feitas. Vou fazer aqui umas questõezinhas. Vamos lá. São 6 as características das informações contábeis: relevância, representação fidedigna, comparabilidade, tempestividade e oportunidade. Tem um aqui que está errado. Competência. Competência é princípio contábil. Não é característica da informação contábil. A materialidade pode ser considerada uma característica. Falso. A materialidade é uma restrição. O custo-benefício pode ser considerado uma restrição. Verdadeiro. Então a primeira está errada, a segunda está errada e a terceira está certa. Próximo. Restrições das características das informações contábeis. Vamos lá. Então a gente vai falar agora sobre as 3 restrições. Quais são as 3 restrições? Materialidade, custo-benefício e equilíbrio entre as características. Vamos lá. A informação é material se a sua omissão ou distorção poder influenciar o cumprimento do dever de prestar contas. A materialidade depende tanto da natureza quanto do montante. Não é possível especificar um limite quantitativo uniforme no qual determinada informação se torna material. Isso aqui é importante. Então, dependendo do ativo, dependendo da demonstração contábil, você vai adotar critérios. O plano de contas estabelece que dentro do plano de contas, que não tem a ver com a estrutura conceitual, a gente vai usar contra outros para agrupar valores, certo, que estejam até 10% dentro do grupo que você está apresentando na demonstração contábil. Beleza? Só que você não vai ter, por exemplo, esse 10% para dizer assim, ó, esse ativo, eu vou colocar ele no imobilizado, no ativo dentro do imobilizado. Quais são os itens que eu vou colocar aqui dentro? Então não tem essa regra na norma. Essa regra, se ela aparecer, vai ser no plano de contas. Então o que ele quer dizer aqui? Ó, não dá para se especificar um limite quantitativo no qual a informação se torna material. E eu vou dar um outro exemplo. Se você está trabalhando com estoques, material de consumo, 100 mil é muito. Se você está trabalhando com veículos, 100 mil é pouco. Então depende do objeto que você está estudando. Ainda sobre a materialidade. Ao se determinar se um item é material, deve-se levar em consideração questões tais como natureza, legalidade, sensibilidade e os efeitos de eventos e transações passados ou previstos. As partes envolvidas em tais transações e as circunstâncias que deram origem a essas transações. A materialidade é classificada como uma restrição na informação incluída nos RCPGs. Deve-se considerar a materialidade dos efeitos da aplicação de uma política contábil específica. Agora a gente vai falar sobre custo-benefício, que é outra restrição das características qualitativas da informação contábil. Vamos lá. Avaliar se os benefícios da informação justificam seus custos é com frequência uma questão de julgamento de valor, pois não é possível identificar todos os custos e todos os benefícios. Ou seja, é muito bonito esse negócio de custo-benefício, mas você vai partir para um julgamento de valor, um julgamento interno. Não tem como garantir, como determinar, detalhar, aferir todos os custos e todos os benefícios, até porque alguns são indiretos, intangíveis. Beleza? Consideram custos os custos de coleta, processamento, verificação, custos de disseminação, custo dos usuários na análise e os custos da omissão da informação útil. Então esse último custo é interessante. É o custo de não incluir a informação. Isso também tem que ser mensurado. Os usuários, em geral, obtêm a maior parte dos benefícios das informações fornecidas. Contudo, a informação elaborada para os RCPGs também pode ser utilizada internamente pela administração, influenciando o processo decisório por parte dela. A aplicação da restrição custo-benefício envolve avaliar se os benefícios de divulgar a informação provavelmente justificam os custos incorridos para fornecê-la e utilizá-la. Beleza. E aí, para fechar, a última, que é o equilíbrio entre as características das informações qualitativas no setor público. Características qualitativas no setor público. O equilíbrio, a compensação entre as características qualitativas pode ser necessário para se alcançar os objetivos da informação contábil.
A importância relativa das características qualitativas em cada situação é uma questão de julgamento profissional. Então você está vendo aqui que tem duas coisas que dependem de julgamento. Primeira coisa que depende de julgamento, custo-benefício. É um julgamento. Equilíbrio é um julgamento profissional. Então você tem julgamento em dois cantos aqui. Beleza? E aí, para fechar, a estrutura conceitual determina de maneira uniforme que valores inferiores a 10% do grupo avaliado devem ser agrupados na conta outros. Falso. A estrutura conceitual não entra nisso. Quem fala isso aqui é o plano de contas, é a STN, quando a gente trata de plano de contas e demonstrações contábeis. É facultativo considerar a materialidade dos efeitos da aplicação de uma política contábil específica. Não é facultativo, é obrigatório. Ok, pessoal? Então, com isso, encerramos esse bloco sobre características das informações contábeis. Procurei ser objetivo, certo? Bater os principais pontos, mas eu vou dar a dica final. O mais importante, grave o nome das 6 características qualitativas da informação contábil e as 3 restrições. Geralmente, a banca ela troca o conceito de um com o outro. Se você já lembra o conceito, você já está com meio caminho andado. Lembra do nome, né? E aí o nome ele ajuda a você atrelar com o conceito. Você já está com meio caminho andado. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus e até a próxima.